Fala trader, eu sou Edgar Matos, sou trader e desenvolvedor e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como criar um indicador no Profit. A gente vai criar um indicador bem simples, mas muito funcional, e esse indicador vai ser a base de todos os outros indicadores que a gente vai estar criando aqui no canal. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui eu sempre passo dicas de programação, de robôs, de indicadores, de tudo ligado a trade no Profit. Então vamos nessa e vamos criar esse indicador agora. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente cria indicadores aqui no Profit, certo? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a ideia do indicador que eu vou criar. Eu estou aqui com o gráfico do índice futuro aberto, certo? E eu vou inserir um indicador. Inserir a média móvel exponencial de 9 períodos, certo? Média móvel de 9, certo? Só que eu quero a média exponencial, certo? Vocês percebem que o preço sempre acompanha a média móvel, né? Então assim, ó, quando o preço foge aqui da média móvel, ele sempre tende a voltar para a média de 9. Por exemplo, aqui, ó, ele fugiu, mas ele voltou para cá já no segundo candle seguinte, certo? Eu estou aqui no gráfico de 5 minutos. Então, o que eu percebi? Eu percebi que se a gente tiver uma banda que vai aqui por cima dessa média móvel de 9 e outra que vai por baixo aqui da média móvel de 9, a gente pode estar fazendo scalps, certo? Eu poderia estar vendendo bem aqui para comprar aqui, eu poderia estar comprando aqui para vender aqui, certo? Então são pontos que eu poderia, por exemplo, estar comprando aqui para vender aqui. São pontos que a gente pode estar aproveitando no mercado para estar fazendo algum tipo de scalp, certo? Lembrando que isso aqui é só para mostrar como é que a gente cria uma estratégia, como é que a gente cria um indicador no Profit, certo? Isso aqui não é um setup, eu não estou explicando para vocês um setup. Apesar de eu já ter operado semelhante a isso, não foi utilizando a média de 9, mas semelhante a isso, e alguns setups baseados na banda de Bollinger também são parecidos com isso, certo? Mas vamos aqui, ó, fechar, vou minimizar aqui o gráfico do índice futuro, certo? Opa, vou minimizar aqui o gráfico do índice futuro e vou abrir aqui o editor de estratégias. A gente vai estar criando o nosso indicador aqui no editor de estratégias, certo? Então, quando eu abro aqui, ele já mostra para mim um exemplo de um indicador, mas eu vou criar um novo. Clico aqui nesse primeiro íconezinho aqui, nesse primeiro botão na barra nova estratégia, certo? Aqui, ó, ele pergunta que tipo de estratégia eu vou criar. É uma estratégia em branco, é um indicador, é uma coloração, é uma regra de execução. Eu vou criar um indicador, galera. E esse meu indicador, ele vai ter duas linhas, certo? Vão ser duas linhas nesse indicador. Uma linha de cima, certo? Que vai ser a linha de cima da banda, e a linha de baixo, que vai ser a linha de baixo da banda. Então, quando bater na linha de cima, ele vai me dar um sinal de venda, e quando ele bater embaixo, vai me dar um sinal de compra, certo? Então, eu seleciono aqui indicador com a linha dupla, certo? E aqui ele já me dá um exemplo de um indicador, certo? O que tem aqui, galera? Não se assustem com a programação. A programação é para ser amiga de vocês. Um trader que sabe programar, ele tem a possibilidade de ter muito mais sucesso no mercado, certo? De fazer testes, de fazer backtest, de criar estratégias, saber se as estratégias realmente funcionam, certo? Então, tranquilo aqui a programação, certo? Eu vou estar explicando para vocês passo a passo. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho primeiro um bloco, certo? Que diz que meu código vai começar. Eu tenho um begin e tenho um end. Quer dizer que tudo que está dentro desse bloco é o que vai ser executado. E aqui eu tenho dois comandos, certo? São dois métodos que são executados. Eu tenho um plot, que ele vai escrever a linha 1, e eu tenho um plot 2, que vai escrever a linha 2. Então, o valor que estiver escrito dentro dessas linhas vai ser o valor que vai ser escrito lá dentro do nosso gráfico. Vai ser o valor que vai ser plotado dentro do nosso gráfico. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou escrever o que aqui? Eu vou querer fazer um indicador que me mostre quando o preço está 200 pontos acima da média de 9 e quando o preço tiver 200 pontos abaixo da média exponencial de 9. Então, qual o valor que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o
o valor da média exponencial de 9 mais 200 na linha de cima, e na de baixo eu vou colocar o valor da média exponencial de 9 menos 200. Edgar, beleza, e como é que eu faço para descobrir a média exponencial de 9 daquele candle lá? Muito simples, a gente vai usar esse comando aqui, ó, média exp, certo? E aqui a gente vai passar o tempo que a gente quer, o período que a gente quer, certo? Eu vou colocar aqui 9, certo? E aqui eu vou passar a média de quê? A média dos últimos fechamentos. Então, por isso que é close, certo? Então, eu vou plotar esse valor mais 200, certo? Então, aqui eu vou estar calculando a média de 9 e vou estar plotando o valor dela mais 200 pontos. E na de baixo, Edgar, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer justamente o contrário, galera. Então vai ser menos 200 na de baixo, certo? Então é bem simples, galera. No plot 1 eu vou escrever a média de 9 mais 200 e na de baixo eu vou escrever a média de 9 menos 200. Beleza? Então já posso salvar. Vou colocar um nome para esse meu indicador. Vou colocar aqui, ó, indicador média 9,200, certo? Tá uma underlinezinha aqui, indicador média 9,200, certo? E assim a gente vai poder estar já inserindo no gráfico e vendo como é que ele vai funcionar, beleza? Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês deixem um like aí para que eu saiba que vocês querem aprender mais como programar, como criar as estratégias, como criar os indicadores, como criar regras de coloração, beleza? Que eu posso estar passando isso aí para vocês pouco a pouco e quem sabe até criando um curso aí para vocês aprenderem do zero esse tipo de programação, certo? Então vamos lá, vou agora voltar para o gráfico, certo? O gráfico está aqui, o gráfico do índice futuro, certo? Com a nossa média de 9 e eu vou clicar com o botão direito agora e inserir indicador. E como é o nome do indicador? Indicador média móvel, ou indicador média 9,200. Eu vou inserir aonde? Vou inserir no gráfico do índice futuro. Vamos inserir aqui, ó. Vejam que interessante, pessoal, ó. Vejam que, ó, preço bate, volta, certo? Preço bate e volta. Preço vem para baixo, volta. E vejam que, ó, a distância de qualquer ponto que você pegar aqui, ó, daqui para baixo, 200 pontos. Daqui para cima, 200 pontos, certo? É porque a gente não consegue ser tão preciso aqui com o mouse. Mas ó, daqui para baixo, ó, 200 pontos. Daqui para baixo, 200 pontos. E vejam como é um setup bem bacana, galera, que dá para fazer muito scalp e dá para fazer grana com um tipo de setup como esse. Eu já utilizei um setup parecido com esse com outros indicadores, certo? E é um dos setups que eu gosto de operar. Eu gosto muito de operar scalp no índice futuro. Então vejam como existem várias oportunidades no mercado para quem sabe programar, para quem entende disso, galera, e ninguém explica isso para vocês, certo? A galera que só quer vender setup, quer vender curso, mas não quer mostrar como é que você pode aprender para descobrir novas formas de estar operando no mercado, beleza? Então é isso, é um setup muito simples, eu vou deixar para que vocês possam baixar aí na descrição do vídeo, certo? Vou deixar para que vocês possam estar baixando na descrição do vídeo, possam estar instalando no Profit de vocês, ou então vocês vão lá e criam, que é muito rápido, são só apenas 4 linhas, certo? Mas quem também não sabe importar, vou deixar o vídeo aqui no card, certo? Aqui em cima, aqui no card, para que vocês possam estar instalando no Profit de vocês esse tipo de indicador, beleza? E aí, galera, viram como é fácil criar um indicador no Profit, como é simples, a programação não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo. E aqui no canal eu sempre vou estar passando esse tipo de informação para vocês, que vocês vão aprender não só setups, mas também a programar no Profit e criar os próprios setups de vocês, os próprios robôs, para que vocês possam estar fazendo os testes de vocês e assim possam estar descobrindo que ativo trabalhar, que estratégia está trabalhando, beleza? Então não deixe de se inscrever, deixa um like nesse vídeo e não deixe de seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu sempre coloco as minhas estratégias, o que eu estou fazendo de day trade, o que eu estou fazendo de swing trade e coloco também as novidades aqui do canal. Ah, e se você tem alguma estratégia específica que você quer usar profissionalmente, ou então algum indicador que você precisa estar criando para estar trabalhando no seu setup e você não quer estar criando, então você pode estar mandando para mim por e-mail a sua estratégia que a gente vai conversando e ver como é que faz isso aí para você, beleza? Então valeu, vamos nessa, vamos fazer dinheiro no mercado.